Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aí para mais uma live especial do Despertar das Águias. Despertar das Águias. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o voo da águia, voando nas alturas. Aleluias. Vamos esperar um pouquinho. O pessoal está chegando aí na live. Você que está chegando já vai dando aí, né, o seu ok. Já vai dando o seu ok aí. Já vai dando o seu ok. Aleluia. Já vai compartilhando no aviãozinho aqui embaixo aí. Compartilhe essa live com outras pessoas. A live vai ficar gravada também. Você pode assistir depois. As pessoas que forem entrando depois podem assistir a live, podem compartilhar, ok? Também depois vai para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir o Wellington Costa Pastor. Wellington Costa Pastor. E também no canal do TikTok. Também tem um canal lá, Wellington Costa Pastor, onde você vai poder assistir essa live sobre a águia. Nós estamos falando sobre a águia, as características da águia que Deus quer ver nos seus filhos, ok? As características das águias que Deus espera ver nos seus filhos, na minha vida e na sua vida. Eu quero ler com você o texto de Isaías capítulo 40, o versículo de número 31, que é o texto que nós estamos usando, né? Usaremos outros textos também, mas eu quero usar esse texto hoje. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31, né? Essa é uma promessa do Senhor, uma promessa de Deus para aqueles que esperam no Senhor. Veja bem que essas promessas do Senhor, promessa primeiramente de forças renovadas, segundo, de subir com asas como águia, quer dizer, parecido com águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar, não entrar num nível de exaustão, de estresse tremendo, né? Essas promessas não são para todas as pessoas. Veja bem, essas promessas não é para todo mundo, né? Que bom, né, que fosse para todos, mas não é para todos. Essa promessa é somente para aqueles que esperam no Senhor. Se você tem a sua esperança no Senhor, se você tem a tua confiança no Senhor, essa promessa é para você. Primeiro, de força renovada. Segundo, de subir alto como uma águia. Terceiro, de caminhar, né? Caminharão e não se cansarão. Caminhar. Segundo, de correr, de ir mais rápido e não se fatigar. Essa promessa é para você. Se você confia no Senhor, essa promessa é para você. Queridos, ontem, na live de ontem, nós falamos sobre a alimentação da águia, que é a primeira característica da águia. A águia não se alimenta de animais em estado de decomposição, de podridão. A águia, a primeira característica da águia é que ela é uma predadora, ela é uma ave de rapina, ela sai em busca da sua alimentação. Eu e você, como cristão, como filho de Deus, precisamos sair em busca da nossa alimentação. Se você não assistiu a live de ontem,
Está aí no Instagram, está aqui no meu perfil, a live de ontem, assista. Está no meu canal no YouTube, no meu canal no TikTok, está em várias plataformas que é para as pessoas ouvirem a palavra de Deus e serem alimentadas com o alimento poderoso da palavra de Deus. Amém? Não coma qualquer coisa, não se alimente de porcaria, mas se alimente da palavra de Deus, de oração, de jejum, de consagração, e viva a vida que Deus chamou você para viver. Amém? Aleluia! Hoje nós lemos Isaías 40:31, né? Estou fazendo uma breve introdução, mas nós vamos falar sobre o voo da águia, né? O voo da águia. O voo da águia, irmãos, não é um voo raso, não é um voo baixo. A águia, ela tem vocação para as alturas. A águia voa muito alto, né? A águia foi criada, ela foi projetada pelo Criador, ela foi projetada por Deus para voar nas alturas. A águia é diferente do pardal. O pardal, ele voa baixo, ele come migalhas, come coisas pequenas, mas a águia voa alto, ela tem vocação para as alturas. Veja bem, você e eu, Deus não nos compara a um pardal, Deus nos compara a uma águia. Deus não criou você e eu para comermos migalhas do mundo, amém? Mas Deus nos criou para ter uma alimentação poderosa em Deus. Deus nos criou não para voar baixo como um pardal, mas Deus nos criou para voar alto. A nossa vocação, irmãos, não é para baixo, amém? A nossa vocação não é para as coisas da terra. Nós estamos aqui, nós somos filhos de Deus, nós estamos vivendo a vontade de Deus, buscando viver nessa terra, cumprir o propósito de Deus. Nós somos chamados para ser sal, fomos chamados para ser luz, né? E dar um exemplo, mostrar o caráter de Cristo aqui nesta terra. Mas a nossa vocação não é para as coisas baixas, a nossa vocação é para as alturas. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. A nossa vocação é para as alturas, é para voar alto, é para voar alto, amém? Deus nos compara a uma águia. Deus se compara a uma águia em Deuteronômio 32, 11 e 12. Em Isaías 40:31, Deus usa o profeta para dizer que aqueles que esperam no Senhor são parecidos com a águia. Amém? Você precisa entender quem você é. Se você quer voar baixo e comer migalhas, ou se você quer voar alto e comer comidas preciosas, sair predadora, sair em busca da sua alimentação, não ficar somente no ninho esperando a comida no bico, né? A comidinha no ninho, no bico. Sair em busca, voar alto, galgar lugares, níveis mais altos em Deus. Amém? A palavra de Deus hoje para você no despertar das águias. Por que despertar das águias? Porque às 5h59 nós estamos aqui juntos todos os dias para despertar como uma verdadeira águia de Deus, para viver o nosso propósito, não o nosso propósito, a nossa vontade, mas o propósito de Deus, aquilo que Ele colocou dentro de nós, para nós vivermos. Então estamos despertando, e você decide, é decisão sua, é decisão minha. Se eu quero despertar para voar
baixo como um pardal ou para voar alto como uma águia, para buscar níveis maiores em Deus, amém? Ou para viver uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida, né, de coisas pequenas. Deus tem níveis maiores para os seus filhos. Deus tem níveis maiores de relacionamento, níveis maiores de revelação, níveis maiores de entendimento. É voar alto como a águia. A águia tem vocação para as alturas, não tem vocação para as coisas baixas. A águia não é pardal. Eu e você não somos pardais, mas nós somos comparados a uma águia. Isaías 40, 31. E tem outros versículos que nós vamos usar no decorrer das nossas lives, falando sobre as características das águias, no despertar das águias. Juliano, seja bem-vindo, bom dia, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos juntos, né, nesta live, e falando hoje sobre o voo da águia. A águia tem vocação para as alturas, para voar alto. Deus nos chamou e nos criou, né? E nos chamou para voar alto, não para voar baixo. Deus não quer que os seus filhos voem baixo. Deus não quer que seus filhos rastejem diante das circunstâncias, mas que os seus filhos, diante de qualquer circunstância da vida, não baixe a cabeça, mas erga a cabeça e voe alto. Pode vir a tempestade, pode vir as tempestades, as lutas, as aflições, as dificuldades, mas eu e você não podemos, irmãos, desistir. Nós não podemos abaixar a cabeça e rastejar, voar baixo como um pardal, comer migalha. Não, nós precisamos levantar voos, voar alto, voar acima das tempestades, ok? Então a águia, ela foi criada para voar nas alturas. A águia, ela atinge 10.000 metros de altitude e ela consegue voar em uma velocidade de 120 até 300 km por hora. Isso segundo a ornitologia. O que é a ornitologia? A ornitologia é a ciência que estuda as aves. Segundo a ornitologia, existem 10.087 tipos ou espécies de aves, sendo que, se tratando de águia, no que nós estamos falando, águias, existem 8 espécies de águia. Eu não vou falar sobre as 8 espécies de águia, né? Mas falando sobre as características das águias, ela é predadora, ela sai em busca da sua alimentação. Segundo lugar, segunda característica, a águia voa muito alto. Já pensou? 10.000 metros de altitude numa velocidade de até 300 km por hora. A águia, irmãos, ela consegue, das alturas, ela consegue enxergar a presa e ela consegue dar um voo rasante e pegar a sua presa e se alimentar desta presa. Olha só, caça animais vivos, nada em estado de decomposição. Amém? Igual eu e você precisamos voar alto, comer uma alimentação boa, se alimentar da palavra. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então pode fazer sim, Juliano. Depois eu estarei respondendo, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Pode fazer. Se eu souber responder, eu vou estar respondendo as perguntas. Depois eu vou abrir uma caixinha de pergunta também lá no Stories, né? Ali no Stories eu vou abrir uma caixinha de pergunta também ali, né? Aqueles que desejarem fazer pergunta também podem fazer pergunta, né? E aquilo que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando, vou estar respondendo também, tá bom? O que eu não souber, eu vou buscar entender. A gente não sabe tudo, né? A gente vai buscar
buscar uma resposta, entender, para que nós possamos se ajudar, a gente possa crescer juntos. Amém? Mas pode fazer a pergunta sim, Juliano. Fica à vontade. Então, por que a águia voa muito alto? Porque ela foi projetada, o Criador projetou ela para voar alto. A estrutura óssea dela, ela é cilíndrica e achatada, então ela pode voar alto, ela pode descansar enquanto voa. Quando a águia ela vê uma tempestade, ela não foge, mas ela voa. Por quê? Por que ela voa? Por que ela enfrenta a tempestade? Porque ela voa, ela pega altitude e ela voa acima da tempestade, ok? Deus nos chamou para voar acima das tempestades da vida, acima das dificuldades, acima das aflições. A Bíblia fala, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Amém? Eu venci. E Ele está conosco, Ele habita dentro de nós. Jesus mora dentro de nós, o Espírito Santo mora dentro de cada um de nós, dos filhos de Deus. Amém? Então você foi chamado para enfrentar as tempestades, as dificuldades e vencer as turbulações da vida como uma águia. Por quê, pastor? Porque ela voa acima das tempestades, enquanto abaixo dela, lá em cima, ela está acima, voando acima das tempestades, ela está olhando para baixo. A tempestade está aqui, mas acima da tempestade, querido, o sol brilha. Amém? Acima de uma nuvem negra, pode estar uma nuvem negra, uma tempestade tremenda, mas acima da tempestade você precisa entender que o sol continua brilhando. E na minha vida e na tua vida pode estar tempestade, pode estar dificuldade, pode estar provação, barreiras se levantando, pode estar acontecendo turbulência, mas eu e você precisamos entender que o sol da justiça continua a brilhar, que Jesus continua brilhando, e Ele está dizendo: ei, voe alto, voe acima, voe acima, voe alto, confie, ei, suba de nível. Suba de nível, eu tenho muito mais para você, meu filho, eu tenho muito mais para você, minha filha, eu tenho muito mais revelação, eu tenho muito mais entendimento, eu tenho muito mais conhecimento na palavra para você, meu filho, minha filha. Não abaixe a cabeça diante das dificuldades, mas voe alto como uma verdadeira águia. Amém? Não aceite viver rastejando como um pardal, mas voe alto como uma águia de Deus. Aleluia! Voe alto como uma águia de Deus. O mundo espiritual, irmãos, é muito mais real do que o mundo normal. Amém? Do que o mundo normal, do que a estrutura, aleluia, das coisas aqui da terra. O mundo espiritual é muito mais alto. Amém? Aleluia, glória a Deus. A maioria delas, Juliano, elas diferem em algumas coisas, na característica delas, da estrutura do corpo, né? Dependendo das regiões, né? Aqui no Brasil, na América, né? Na América do Sul, né? Os países latino-americanos, do qual nós fazemos parte, existe uma águia que ela é a arpia, né? Ela é uma águia muito bonita, mas as características delas são bem idênticas, bem parecidas. Elas voam muito alto, elas alimentam-se de animais vivos, né? Elas não comem porcaria, né? Não comem animais em estado de putrefação, mas elas são bem parecidas
nas suas características, tá? Todas as águias de todas as espécies têm essas mesmas características, elas são bem parecidas. Diferem na estrutura corporal, na sua aparência física, né? Na sua aparência física, né? Existe a águia calcada, a águia careca, existe a águia imperial, que é aquela águia que os americanos gostam de usar, né? Nos seus emblemas, de postar, né? Aquela águia bonita, né? Aquela que aparece nos filmes, nas fotos, aquela águia imperial, né? Aqui no Brasil a arpia, uma águia muito bonita, por sinal, mas elas possuem praticamente as mesmas características na questão do voo, a velocidade de voar, da altitude, de ser predadora, do cuidado, né? Do cuidado com os filhotes, do seu ninho, do cônjuge, né? Nós vamos entrar em todas essas características, ainda nós estamos começando a falar, né? Nós falamos ontem sobre a águia ser predadora, que Deus nos chamou também para ser como a águia sai em busca da sua alimentação, e nós também. Hoje nós estamos falando sobre a vocação dela para as alturas. Ela voa muito alto, 10 mil metros de altitude, né? Mas nós também fomos chamados para voar alto, nós também fomos chamados, temos vocação para as alturas, não temos vocação para esta terra. Nós, quando eu digo vocação, um chamado para as alturas, né? A nossa origem é em Deus, né? Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Já pensou, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Então a nossa vocação é para as alturas, é para subir mesmo, não é para descer, não é para baixo, né? Mas nós somos enganados. O inimigo das nossas almas o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer nos distrair todos os dias para estarmos olhando somente para as coisas desta terra. Nós estamos aqui para impactar esta terra, para fazer a diferença, para viver como sal e luz desta terra, né? Não temos nosso brilho próprio, nosso brilho vem de Jesus, mas nós estamos aqui para fazer diferença, para temperar essa terra, né? Para conservar essa terra como sal e cumprir o propósito do Senhor. Mas a vocação, o nosso chamado é para viver com Ele, para estar com Ele por toda a eternidade, amém? Mais cedo ou mais tarde, subirmos com asa como águias, amém? E eu acredito que esse dia está chegando, está bem próximo, né? Cada dia nós estamos vendo os sinais dos tempos e isso nos mostra que daqui um pouco nós vamos subir com asas como águias e nós estaremos para sempre com o Senhor. Estou falando do arrebatamento da igreja, né? Do arrebatamento da igreja, que é um outro assunto que futuramente a gente, depois, quem sabe, depois que a gente terminar, né, esse despertar das águias, que está falando somente sobre as características das águias, quem sabe futuramente a gente consegue continuar as lives falando sobre assuntos, sobre fim dos tempos, escatologia. Vamos ver, né? Vamos esperar a direção de Deus. A direção de Deus que eu estou tendo para esse momento é sobre o despertar das águias. Deus falou muito no meu coração sobre o despertar das águias. Começar, né, às 5h59 falando sobre as características das águias que Deus espera ver em nós. E a vocação para as alturas, voar alto e não ficar voando baixo, não se contentar com as migalhas do mundo, mas buscar em Deus, voar alto, níveis altos de revelação, de entendimento, de relacionamento com Ele. Amém? Vai fazer a diferença na nossa vida. Amém, querido? Então, não se assuste com as tempestades que vêm e não não desista de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que quando vem uma tempestade, quando vem uma dificuldade, quando vem uma luta, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, tem pessoas que não persistem
em confiar no Senhor e acreditar e permanecer. Tem muitos que se afastam, tem muitos que voltam para o mundo, viram as costas para Jesus. Não venhamos fazer isso, queridos, mas venhamos voar mais alto que essa tempestade, voar mais alto que as dificuldades que se levantam. As dificuldades vão se levantar, as barreiras vão se levantar, as aflições vão permanecer, elas vão estar aí, elas vão e voltam. Você passa por uma luta, vence ela e depois se levanta outra, mas Deus, Ele permanece sendo o mesmo e Ele permanece nos fortalecendo se nós confiarmos nele. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. A minha oração hoje sobre a tua vida, sobre a vida daqueles que irão assistir essa live, olha que coisa linda, está amanhecendo, olha que coisa linda, que cena, né, maravilhosa, está amanhecendo, que coisa linda, queridos, e Deus tem nos dado essa oportunidade. A minha oração é que você venha voar muito alto, que você venha entrar em níveis de revelação, entendimento e relacionamento com Jesus, que vão fortalecer a tua vida e vão te levar mais alto ainda nele, no Senhor, mais alto ainda nele, em relacionamento, em entendimento, em revelação daquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Aleluia, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa o seu comentário, né? Coloca teus comentários aí, porque é muito importante para mim, amém? E essa pergunta do Juliano, né, já respondi, mas ainda vou procurar ainda saber se existe alguma diferença entre elas ali, e aquilo que eu for encontrando nessas pesquisas eu vou trazendo aqui também, ok? Que Deus abençoe. Juliano, vamos orar, e eu quero abençoar a tua vida nesta manhã. Deixa eu só abrir aqui, olha só que coisa linda, aleluia, olha que coisa linda, o amanhecer. Eu quero orar com você nesta manhã. Santo Deus, grandioso Pai, nesta manhã tão linda, tão especial, tão maravilhosa, esta manhã que o Senhor nos concede com saúde, com graça, esta manhã que o Senhor nos concede estarmos vivos, respirando este ar puro, sabendo que o Senhor é um Deus vivo, sabendo que o Senhor nos chamou para voar alto, sabendo que o Senhor nos chamou não para rastejar, não para nos alimentarmos de migalhas que o mundo oferece, mas para nos alimentarmos de alimentos ricos, alimentos nutritivos na Tua Palavra, de alimentarmos a nossa vida com a Palavra, com oração, com jejum, com consagração, vivermos uma vida santa no Senhor. O Senhor nos chamou para voar alto, acima das tempestades da vida, acima das dificuldades, acima das provações, acima das barreiras que se levantam, sabendo que o sol da justiça brilha, que o sol da justiça permanece, ainda que as nuvens sejam nuvens negras, ainda que as nuvens sejam nuvens que nos causem medo muitas vezes, mas quando nós voamos acima delas, sabemos e contemplamos o sol da justiça, porque o Senhor está brilhando cada dia, e a misericórdia, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Eu te agradeço, Senhor, nesta manhã. Leva o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estarão assistindo esse vídeo, esse despertar das águias, aquele que estará assistindo, que estará aí participando. Meu Deus, leva ele, leva ela a viver níveis mais elevados em Ti, Senhor.
Em nome de Jesus, fortalece aqueles que têm a confiança no Senhor, aqueles que confiam em Ti, fortalece esses, renova as forças e que ele suba alto, que ela suba alto como uma verdadeira águia de Deus. Esta é a minha oração nesta manhã de domingo, Senhor. Abençoa, que esse dia seja um dia poderoso, produtivo, um dia maravilhoso, onde nós possamos Te louvar, Te adorar, Te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, forte abraço, até amanhã, se Deus assim permitir, na nossa live, onde nós estaremos abordando outra característica das águias, que é o seu poder de visão, o seu golpe de vista, amém? Que é poderoso. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deixa seu comentário e também compartilhe essa live com os amigos, com os familiares. Eles precisam ouvir a palavra de Deus, e você pode ser um canal de bênção na vida deles, em nome de Jesus, amém.